Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Garcia, né? Esse é o segundo vídeo dessa nossa nova empreitada aqui, o canal JC Esportes, e falando do Calcio, como eu faço com muito carinho, com muito amor, há muitos anos, né? Neste vídeo nós vamos falar sobre Copa Itália. Nós tivemos aqui Copa Itália definindo a fase de semifinal. Além disso, vamos falar também de algumas mudanças, alguns reforços e saídas também nos principais times da Itália, tá certo? Sempre a dica, se inscreva aqui no nosso canal, se você digitar esportes.jcronistas.com, você se inscreve e também, claro, você que está assistindo o vídeo aí no rodapé da sua tela, no rodapé direito, você clicando já se inscreve aqui conosco no nosso canal, tá certo? Sem mais delongas, vamos falar de Copa Itália, certo? Foram definidos os semifinalistas da competição nesta semana. Nós tivemos 2 jogos que definiram, mas antes vamos recapitular. O Napoli chegou à fase semifinal na terça, dia 21, né? Vencendo a Lazio, jogando no São Paulo por 1-0, gol no comecinho do jogo com o Insigne. Depois o time se fechou bem na defesa, anulando as ações da Lazio. A Lazio pressionou em alguns momentos, o jogo ficou bastante truncado, mas o Napoli demonstrou eficiência defensiva e conseguiu a classificação num jogo que teve 2 expulsos no primeiro tempo. O Isai foi expulso aos 18 minutos do primeiro tempo, tomando o segundo cartão amarelo, e o Lucas Leiva, cerca aí de 7 minutos depois, acabou sendo expulso pela Lazio. A Lazio, então, não conseguiu aproveitar a vantagem numérica que tinha e acabou sendo que teve por um curto momento, né? Então, depois ficou 10-10, a Lazio seguiu tentando pressionar, mas o Napoli foi mais eficiente e conseguiu essa classificação, né? O Napoli conseguiu a classificação e vai encarar a Internazionale, né? E aí tivemos o primeiro do outro jogo, a Juventus se classificando, né, no dia seguinte, no dia 22, aí houve com tranquilidade, meteu 3-1 para cima da Roma, Cristiano Ronaldo, Bentancur e o Bonucci fizeram no primeiro tempo. A Roma diminuiu no comecinho da etapa final, né? E o Juventus conseguindo, a Roma até tentou lutar no segundo tempo, mas a Juventus nunca esteve com a classificação ameaçada nessa partida, né? Então, fez-se o primeiro lado da chave na semana do dia 21-22, e nesta semana nós tivemos os classificados aqui que enfrentam Napoli e Juventus nestas semifinais, jogos de ida e volta. Na fase semifinal nós temos jogos de ida e volta da Copa Itália nos próximos dias 12 de fevereiro, na semana do dia 12 e na semana do dia 4, as partidas de semifinais, né? Então nós teremos de um lado o Milan conseguindo a classificação num sufoco danado e num sufoco, no meu entendimento, totalmente desnecessário, que passou a equipe do Milan, a equipe rossoneri, né? O Milan foi a campo com um time misto, arriscando, e aí aquela história, né? O momento do time, desde a chegada do Ibrahimovic, é bom, com o Pioli, mas é só ter um pequeno momento bom que você arrisca desnecessariamente, né? É um erro tremendo que podia ter custado caro ao Milan. O Milan foi com um time misto, e aí um cara que deveria ser titular fez o gol que abriu o placar para o Milan. O Bonaventura marcou ali aos 11 minutos, jogada do Rebic, que é outro que está pedindo passagem, vive um grande momento. O Rebic fez a jogada ali pela esquerda e encontrou no centro da área o Bona para fazer o gol da abertura do placar, né? O Milan sofreu o empate e a virada com o brasileiro Bremer, né? O Bremer, brasileiro, da equipe do Torino, ele acabou fazendo os gols do empate e da virada da equipe do Torino. Ele revelado aqui pela equipe do São Paulo, passagem pelo Galo, e depois chegando à equipe do Torino, marcou 2 vezes,
para virar a partida para a equipe do Torino. Aí o Milan passou um sufoco danado, foi colocando titulares em campo, né? E aí conseguiu empatar a partida, e levar para a prorrogação com o Çalhanoğlu. Importante a volta do Çalhanoğlu, marcando 2 vezes, virando para a equipe do Milan, e o Zlatan Ibrahimovic definiu 4 para o Milan, 2 para o Torino. Quase que o Milan se dá mal, foi empatar lá no crepúsculo da partida, lá no finalzinho, na verdade empatou a partida no crepúsculo mesmo do jogo, né, com o Çalhanoğlu, e aí conseguiu definir o resultado já na prorrogação, né, com o próprio Çalhanoğlu e depois com o Zlatan Ibrahimovic. O Milan não poderia ter escalado reservas, mas conseguiu a classificação, é isso que importa, e vai encarar a Juventus, né, um adversário dificílimo para a equipe do Milan. Mas, em compensação, nós podemos ter uma final milanista, né, uma final da cidade de Milão na Copa Itália, porque no outro confronto também tranquilidade para a equipe da Internazionale, que venceu a Viola por 2-1. A Viola teve um momento ali no segundo tempo que engrossou, mas não foi páreo, não, para a equipe da Internazionale. Internazionale também entrou em campo com algumas modificações, um time que pode ser considerado misto, né? O Candreva marcou o gol numa jogada que começou com uma triangulação ali no finalzinho do primeiro tempo, e depois, meio que enrolado, o Lautaro conseguiu soltar a bola para o Candreva livre, como fosse centroavante. Isso é muito raro, o Candreva aparecer pelo meio, marcar o gol da abertura do placar no finalzinho do primeiro tempo. Chegou a empatar com o Cáceres, né, numa cobrança de escanteio, onde a defesa do Milan reclamou de falta, ali muita reclamação, principalmente do Godin, uma falta do Cáceres, o uruguaio, em cima do Lautaro Martínez na cobrança de escanteio, mas a arbitragem deu gol, o Cáceres empatou, e esse era um momento onde a equipe da Fiorentina estava crescendo na partida, porém, pouco tempo depois, ali 7 minutos depois, o Barella marcou para a Internazionale, definindo a classificação, e aí a Viola não conseguiu de forma nenhuma, mesmo com as mexidas ofensivas, com o Cutrone e o Ghezzal entrando, não conseguiu fazer nenhuma dificuldade para com que a Internazionale, conseguisse a classificação para encarar a equipe do Napoli, né? Então nós temos Milan e Juve, Napoli, Internazionale nas semifinais da Copa Itália. Um registro rápido, a estreia de Christian Eriksen e Victor Moses, né? Contratações que, no meu entendimento, têm um peso diferente, apesar do Moses ter entrado no jogo, e legal a utilização do menino Espósito, né? Que teve ali até chance no finalzinho da partida. O Eriksen entrou bem, já entrou mostrando alguns passes importantes, teve um passe ali para um gol anulado do Lautaro, né? Então, interessante, vamos ver o Eriksen como se sai na equipe da Internazionale. Talento tem muita qualidade e pode acrescentar bastante para essa equipe da Internazionale. Então, expectativa para essas 2 partidas de semifinal da Copa Itália. Grandes jogos esperamos, né? Napoli e Internazionale, vamos ver como o Napoli vai chegar, né? Se o Napoli mantém essa recuperação. Milan e Juve. O Milan é franco atirador, não tem nada a perder contra a Juve. Vamos ver o que o Milan consegue fazer contra a Juve, que, claro, é o time dominante dos últimos tempos na Itália, tá certo? Bom, repercutido os semifinais da Copa Itália, falar de algumas modificações aqui nos times italianos, né? O Andrea Maciello deixou a Atalanta para jogar no Genoa, né? E dos times maiores, não que a Atalanta está jogando como um time gigante, né? Mas para repercutir situações dos 4 principais times do futebol italiano, o Florenzi, capitão, né, deixa a Roma, troca a Roma pelo Valência, né? Um movimento de carreira
interessante, né? São times de forças, com todo respeito ao torcedor da Roma, equivalentes. Aos 28 anos, ele troca o time do próprio coração, o time do qual é capitão, pelo time do Valência. Boa sorte, ele que perdeu um pouquinho de espaço com o Paulo Fonseca, né? Também, eu acho isso uma pena. O Ricardo Rodrigues não deu certo no Milan. 27 anos, é um jogador de muita qualidade. O Milan, aqui vai uma crítica. O Milan está mudando demais, né? Perde o Piatek para o Hertha Berlim, perde o Ricardo Rodrigues, já não vinha sendo utilizado, né? Mas perde o Ricardo Rodrigues para a equipe do PSV por empréstimo, né? O Theo está bem na posição, então não digamos que faz falta, mas é um jogador que eu reputo interessantíssimo. Mudanças aí, saídas na equipe do Milan, principalmente também na função de centroavante. O Cutrone eu lamentei já pelo torcedor do Milan, acho que é um jogador que tem futuro quando saiu, e agora a saída do Piatek para a equipe do Hertha Berlim. Eu acho que o jogador, com todo respeito ao Hertha, merecia mais, e penso que o Milan vai ter dificuldades quando o Ibrahimovic encerrar a carreira. Eu acho que dava para dar uma segurada no Piatek. Eu lamento a perda do Piatek por parte do Milan, do Piontek, né? Na verdade, Piontek, a grafia, a maneira correta de se falar o nome do Piontek, o polonês, né? Passado isso, a Roma trouxe alguns reforços, né? Um jogador jovem revelado pelo Barcelona, o Carlos Pérez, né? Não tenho muitas informações sobre esse jogador, mas a Roma, como sempre, apostando em jovens jogadores, já tinha acertado o Ibáñez, zagueiro, Roger Ibáñez, zagueiro ex-fluminense, que veio da Atalanta, né? Mais uma perda aí para a Atalanta, ainda que não fosse titular, e o Vilar, ex-Valência, né? Então, vai apostando em jogadores jovens, como sempre faz a equipe da Roma. Vamos ver como que eles vão trabalhar com o Paulo Fonseca, tá certo? Era isso que eu tinha para falar, repercutindo aqui mudanças nos times italianos e as semifinais da Copa Itália, repito, Milan e Juve, Napoli e Internazionale, deixando para trás Lazio, Roma, Torino e Fiorentina, tá certo? 2 grandes jogos, a expectativa para eles, assim como a expectativa para a rodada de final de semana do campeonato italiano, que nós, com certeza, vamos repercutir aqui no Calcio no JC, rodada 22, que terá, pelas equipes grandes aí, Sassuolo e Roma, Juventus e Fiorentina, Lazio e Spal, Milan e Verona, Atalanta e Genoa, Udinese, Internazionale, Sampdoria e Napoli. Nós vamos repercutir aqui no canal a rodada 22 do Campeonato Italiano, do Calcio, rodada deste final de semana, tá certo? Muito obrigado a todos, inscrevam-se aqui no canal e até a próxima.